Este será o novo presidente dos Estados Unidos. Ele é pior que Trump. Mike Johnson, 52 anos, membro do Partido Republicano, carrega consigo uma postura ainda mais rígida e inflexível do que a de Donald Trump. No caso de incapacidade do presidente, ele, como vice, é quem assumirá o poder, e diante da atual conjuntura norte-americana, todos os sinais apontam para a possibilidade concreta de que Johnson venha a comandar a Casa Branca. Sua ascensão não seria apenas uma troca de nomes, mas uma transformação drástica na forma como os Estados Unidos se posicionariam perante o mundo. Estamos falando de um homem que não hesitaria em empregar força máxima contra qualquer governo que se mostrasse divergente aos interesses de Washington. Diferente de Trump, que muitas vezes jogava com a imprevisibilidade, Johnson é disciplinado e metódico, e isso o torna ainda mais perigoso. Ele enxerga a geopolítica como uma batalha de sobrevivência, na qual não há espaço para diálogos prolongados, apenas para decisões rápidas e duras. Se Trump ainda calculava os impactos de cada movimento sobre sua própria imagem, Johnson, com 52 anos, vê na rigidez ideológica e na imposição militar a forma mais legítima de reafirmar a supremacia americana. Por isso, no caso da Venezuela, sua postura seria de guerra imediata. Não haveria mais meses de sanções graduais, de pressões diplomáticas, de negociações indiretas. Johnson enxergaria em Caracas um alvo claro, um regime que precisa ser derrubado sem delongas, e agiria com velocidade implacável. As tropas que hoje rondam o Caribe deixariam de ser apenas um mecanismo de pressão e se tornariam instrumentos de ataque em questão de dias. E não para por aí. Johnson, como novo presidente, adotaria uma linha de choque direto contra todos os governos que se recusassem a alinhar-se aos ditames dos Estados Unidos. América Latina, África, Oriente Médio, todos esses cenários se transformariam em tabuleiros de guerra, não necessariamente de tanques e mísseis em todos os casos, mas de intervenções financeiras, sanções avassaladoras, manipulação de instituições internacionais e demonstrações ostensivas de poder militar. Países que buscam se alinhar com o BRICS, que fortalecem suas parcerias com a Rússia e a China, se tornariam alvos prioritários. Johnson acredita que o Ocidente não pode mais permitir a existência de polos alternativos de poder. Na sua visão, a ordem mundial precisa ser restabelecida com a liderança incontestável de Washington. E para isso ele não hesitaria em mobilizar a OTAN, expandir bases militares e pressionar aliados históricos a adotar medidas de contenção mais severas contra adversários. O mundo sob Johnson seria um mundo de tensão permanente, de diplomacia enfraquecida e de confrontos iminentes. E é isso que torna sua possível chegada ao poder um dos maiores pontos de virada da história contemporânea. Ele não traria estabilidade, mas um redemoinho de crises. Se Mike Johnson assumir a presidência dos Estados Unidos, o mundo entrará em um ciclo de instabilidade ainda mais profundo do que já se vive hoje. Diferente de Trump, que apesar de beligerante em discurso, muitas vezes recuava por interesses eleitorais ou por pressões internas, Johnson não tem essa característica de autopreservação política baseada em popularidade. Aos 52 anos, ele enxerga sua missão como algo ideológico, quase messiânico, de restaurar a supremacia americana sem concessões. Isso significa que as zonas de conflito latente do planeta, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Síria e até mesmo países africanos que caminham em direção ao BRICS, não seriam tratados com diplomacia frágil ou negociações intermináveis, mas com imposição pura. No caso da Venezuela, bastariam dias para que sanções econômicas se transformassem em ação militar direta. Frotas americanas já posicionadas no Caribe serviriam de ponta de lança para uma intervenção que teria como justificativa a defesa da democracia.